Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje, a nossa quarta aula do primeiro módulo, a gente vai começar a falar de rudimentos e também desse bichinho aqui que todo mundo tem medo, metrônomo. Para quem está começando agora, vou apresentar então o terror de todo baterista iniciante, que é o metrônomo, tá? Esse aparelho aqui, hoje em dia você não precisa mais adquirir ele, tá? Existem vários formatos, vários modelos, tamanhos, né? Hoje em dia bem mais compactos do que esse modelo aqui, que me acompanha desde 2001, esse aparelho, tá? Mas hoje você pode baixar um aplicativo de metrônomo da sua preferência aí, tem vários gratuitos, tá? Tanto para quem usa Android, iOS, enfim. Você pode baixar o aplicativo que você preferir, mas você vai precisar sim de um metrônomo, não importa se seja um físico que nem esse aqui, ou um aplicativo para fazer as nossas lições a partir de agora. Mas para que serve um metrônomo, né? O metrônomo é mais ou menos como um cronômetro para um atleta. Pense que um atleta, quando ele vai treinar para uma maratona, por exemplo, ele não sai correndo pela rua que nem um retardado, né? Ele leva um cronômetro e ele vê o tempo dele e ele vai calculando e vendo a melhora, o avanço dele através da evolução do tempo, né? Então, da mesma forma, a gente tem um metrônomo que trabalha em BPM, né? Batidas por minuto. Então pense num metrônomo marcando esse som super adorável aqui, né? Que está marcando em 100 BPM, né? Então, a cada 1 minuto, 100 beats desse você vai ouvir, tá? Como é que a gente vai trabalhar isso na bateria, né? Existem diversas formas de trabalhar isso, né? Inclusive, profissionalmente, a gente usa isso em shows, usa também em gravações, tá? Acaba que você não ouve porque isso fica no fone do baterista, né? Mas a gente usa isso muito na música, tá? Especialmente para estudar também, para melhorar o seu tempo, né? Para ter precisão e para ver a sua evolução, a sua velocidade, a sua resistência. A gente vai começar estudando os 3 rudimentos que eu considero os 3 essenciais, né? E vai usar o metrônomo para poder estudar isso, tá? Mas o que são rudimentos, Gilson? Então, parando de falar de metrônomo, vamos falar de rudimentos agora. Ainda muito antes de Cristo, pasmem, já existia registro dos rudimentos. Os rudimentos surgiram para comunicação, para você passar uma ideia, né, uma ideia rítmica de uma pessoa para outra, né? Se usava isso em guerra, né? Porque a percussão existe logo depois do canto, né? Depois que o homem começou a descobrir a voz cantada, ele descobriu os tambores, né? E se usava em guerra isso, na frente de batalha, né? Sabe quando você vê aquele filme de guerra que tem um cara berrando para 2.000 pessoas e todo mundo ouvindo ele falar? Então, isso não existe, isso nunca existiu. Como é que se fazia essa comunicação, né? A formação de guerra se passava através de barulho, né, de tambores, né, tocando tambores. Então, dependendo do toque que a galera tocava, a formação mudava, né? Você talvez já tenha visto algum filme também de guerra ou antigo, né, filmes antigos, assim, de história antiga, que tava a galera lá remando num barco, né, todo mundo fazendo a remada e tinha um cara lá na frente, tum, 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 tum. O que esse cara estava fazendo era marcando tempo para a galera remar no mesmo compasso para o barco não começar a girar, entendeu? Então, a importância do ritmo já está na história da humanidade há muito tempo, né? E para fechar a história, mais um dado interessante. Você sabia que na China a palavra percussão é a mesma que guerra? Então, para você ver como está intrínseco, né, na história das guerras, a percussão. O rudimento depois ele evoluiu. Hoje a gente tem a escrita, né, a escrita de partitura para isso, tá? Mas alguns dos nomes ainda se referem aos sons que eles produzem, e hoje a gente tem organizado 40 rudimentos, tá? Mais pra frente a gente vai falar dos outros rudimentos. Eu vou falar hoje aqui dos 3 que eu considero essenciais, como eu disse, que é o toque simples, o toque duplo e o paradiddle. Você vai poder acompanhar na tela aí também a escrita da partitura desses exercícios, mas calma aí que se você tem medo de partitura, fica frio, que você vai precisar ler só a manulação, tá? Esse termo manulação quer dizer a sequência de mãos. Então você precisa entender somente o que cada mão vai fazer. O toque simples, como já diz o nome, ele é básico, ele é simples. Sempre que você tocar uma mão seguida da outra, você está fazendo um toque simples. Vou fazer um exemplo aqui. Um pouquinho mais lento. Bem rápido. Independente do que eu fiz aqui, eu fiz sempre toque simples, tá? Esse é um rudimento, é o primeiro rudimento da tabela, tá? De rudimentos. Então a gente tem depois o toque duplo, que é o segundo rudimento que eu considero super importante,
que já diz o nome, né? 2 toques para cada mão, tá? Dois toques cada mão é o toque duplo, é o nosso segundo rudimento mais importante, né? Essencial. E por último, o paradiddle. O paradiddle, ele é interessante porque ele mistura o toque simples e o toque duplo. Eu considero ele um rudimento de transição entre esses dois rudimentos, tá? Ele é um pouquinho chatinho de pegar no começo. Vai funcionar da seguinte forma: você tem que memorizar as mãos direita, esquerda, aí vem o toque duplo. Direita, direita. Depois você faz o inverso. Esquerda, direita e o toque duplo, esquerda, esquerda. Você pode associar com as sílabas do nome do exercício, paradiddle, sendo que o diddle vai ser o duplo e o para é o toque simples. Paradiddle, 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 paradiddle. Beleza, mas como é que a gente vai estudar isso com o metrônomo? E por que a gente vai estudar isso com o metrônomo? Como eu já disse, é onde você vai ter precisão e onde você vai conferir se está fazendo tudo certinho, calcular sua evolução também, né, ver a velocidade, tá? Eu vou recomendar para quem está começando agora, quem ainda nunca tocou com metrônomo, não sabia o que eram esses rudimentos que eu estava falando, tá? Fazer no metrônomo a 60 BPM, um toque para cada bip, ok? Então vou colocar meu amigo metrônomo aqui e vou botar 60 BPM, tá? Para cada beat que eu estou ouvindo, eu vou fazer um toque. Toque simples primeiro. É super fácil, é super lento, mas para quem nunca fez, às vezes pode ser difícil de tocar junto com o metrônomo. Então é importante você começar devagar para realmente tocar junto com o metrônomo, né? Não adianta você fazer isso aqui e ficar tocando assim, ó. Né? Então você tem que casar o toque junto com o beat, ó. A mesma coisa depois você faz com toque duplo. E a mesma coisa com o paradiddle. 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 Se você achou isso muito fácil, é só dobrar. Então a gente faz em colcheias, que é como a gente chama a divisão de 2 notas para cada beat, tá? Se você não sabe o que é isso, é simplesmente para cada vez que você ouvir o metrônomo, você vai dar 2 toques, tá? Então o toque simples em colcheia seria assim. Reparem que eu estou fazendo ainda a 60 BPM, só que agora a minha direita bate com o metrônomo e a esquerda bate no intervalo, né? Aí você faz a mesma coisa com toque duplo, só que dessa vez você vai bater primeiro a mão direita, depois a mão esquerda com o metrônomo. E por último, o paradiddle, você vai ficar alternando, mas fazendo 2 notas também para cada um dos beats, tá? Eu vou falar paradiddle enquanto a gente toca para vocês não se perderem na referência aqui. Paradiddle, 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 paradiddle. Então a 60 BPM com 2 notas para cada beat, você vai ouvir o beat batendo no pá e no di, né? Paradiddle, paradiddle. E para os mais avançadinhos que acham isso muito fácil, você pode fazer na outra divisão, que é em semicolcheia, que é 4 notas para cada beat, tá? Então, para cada vez que você ouvir o metrônomo, você vai tocar 4 notas. Toque simples.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sempre com a minha direita batendo no beat, tá? O duplo agora em semicolcheia, 4 notas para cada beat. E por último o paradiddle, que agora o pá vai ficar no tempo. Vai ficar assim. Paradiddle, 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 Beleza, então? E se você quiser aumentar a velocidade ou até baixar a velocidade, é só você mexer no seu metrônomo e usar outro andamento, tá? Eu recomendo que você comece a 60 BPM em qualquer uma dessas divisões. Uma nota para cada beat, 2 notas para cada beat ou 4 notas para cada beat. Beat, para quem não entendeu, esse barulhinho aqui do metrônomo, tá? Ok, então, essa foi a nossa lição de hoje. Pratiquem bastante essa semana, que semana que vem tem mais. Beleza? A gente se vê em mais uma aula do nosso curso Quero Ser Baterista. Valeu!